Nós vamos conversar um pouco com vocês na edição desse vídeo sobre o eclipse que vai acontecer agora no dia 5 de junho, o eclipse lunar, o eclipse de lua cheia. E a vigência desse eclipse, ela vai ser forte, bastante intensa, os efeitos dela, o que ela nos trouxer, até pelo menos a próxima lua cheia no dia 5 de julho, que vai ser um novo eclipse de lua cheia. Mas a rigor, se nós formos ser bastante assim ortodoxos e catedráticos, a vigência de um eclipse dura mais ou menos 6 meses. Então, até novembro, a gente ainda vai ver a repercussão dos fatos, né, do que se irradia dos acontecimentos do eclipse desse dia 5 de junho, mas fortemente, intensamente, de uma maneira bem perceptiva, até início de julho, né? A força desse eclipse. Esse eclipse ele vai se manifestar, ele vai ser visível, né? A sombra do eclipse vai passar por vários continentes, né? Pela Europa, pela Ásia, pela Austrália, pela África e pelo sudeste da América Latina. O que a gente vai ver, vai conseguir visualizar, vai ser uma mancha mais escura sobre a Lua, né? A Lua mais esmaecida, né? Como se passasse uma mancha escura sobre ela. Isso que vai ser visível como fenômeno desse eclipse. Mas basicamente, o que ocorre no eclipse? Esse eclipse vai se dar no grau 15 e 34 minutos de Sagitário. É sempre bom a gente observar no mapa da gente onde é que está marcado esse grau. 15 e 34 de Sagitário, ou de Gêmeos, né? O Sol em Gêmeos e a Lua é uma lua cheia, né? E a Lua em Sagitário. Então, 15 e 34 de Gêmeos, 15 e 34 de Sagitário. Onde é que cai no mapa por casa, que planetas que pega, que pontos do seu mapa eventualmente estão tocados por esse eclipse, porque ali é que vão, nessas áreas que vão se manifestar os efeitos, os reflexos desse eclipse. E que efeitos são esses? Esse não é particularmente um eclipse grave, né? Dramático, trágico, como a gente costuma associar, né? O eclipse é alguma coisa sempre muito maléfica. Nem sempre. Esse eclipse tem a participação de Vênus encostada no Sol em Gêmeos e tem aspectos interessantes no mapa desse eclipse, que é o aspecto de Mercúrio e Urano. Vamos falar disso adiante. Mas, basicamente, o efeito de um eclipse é sempre no sentido de trazer mais energia, agravar o tom, aumentar o volume, dar mais velocidade, aceleração a um ponto que já esteja congestionado, já esteja assim meio grave, né? Como se você tivesse com um problema de saúde, um problema financeiro, um problema afetivo, um problema familiar que já está assim cheio de, vamos dizer, de nodos, né? Cheio de pontos alarmantes e não foram esvaziados, não foram resolvidos. O eclipse simplesmente bota mais potência, potencializa aquela área e ela acaba transbordando, ela acaba se manifestando de uma maneira mais explosiva, mais intensa, tá? Então, esse é um ponto. Então, a gente entrar no eclipse com uma situação assim muito perto do limite, ou que já ultrapassou o limite, é simplesmente atrair para esta situação mais volume, mais energia, mais gravidade e finalmente, a situação se expressar de uma maneira mais contundente, mais grave do que a gente vinha disposta a lidar, vamos dizer assim, ou vinha embromando, ok? Esse é um ponto. O segundo ponto do eclipse tem sempre uma energia de esmaecer, tirar o brilho, tirar de cena, ofuscar, apagar a luz,
desmaiar, né? Desmaiar o tom, a tonalidade. Então, com isso, é comum num período de eclipse que saiam de cenas, né? Esmaeçam, desapareçam situações, pessoas, circunstâncias da nossa vida, ou a gente seja retirado, né? Da vida ou das circunstâncias da vida de uma determinada pessoa ou das circunstâncias de uma determinada situação, fato, ambiente, trabalho, o que seja. Não é recomendável a gente tentar fazer alguma coisa bombástica, que chame muita atenção, que gere muito efeito durante a vigência de eclipses, porque justamente a qualidade do eclipse é apagar a luz, é diminuir a visibilidade. Então corre o risco daquele fato, daquele evento, daquela tentativa, daquela conquista não ter o destaque, o brilho que poderia ter em outra ocasião. Então, por exemplo, está se começando a flexibilizar a abertura de algumas atividades, de alguns negócios, de algumas empresas, de alguns comércios, de algumas lojas, de alguns escritórios. Isso já está começando a se delinear. Como se trata de eclipses, a gente vai ver que possivelmente os efeitos ou a abertura, a flexibilização dessa retomada dos negócios não seja nada exuberante, nada de grande repercussão, porque justamente tem essa qualidade de obscurecimento da luz, de um esmaecimento, né, de perda de cor. E principalmente porque a Vênus está participando desse eclipse, ela está em conjunção ao Sol e oposição à Lua, quer dizer, ela faz parte do desenho do eclipse. Então, o que a gente vai ver, que a economia também não vai se retomar, né, o seu fôlego, ou mesmo com a abertura das atividades, a reabertura das atividades, a economia não vai dar saltos, porque justamente há como se fosse um tom mais brando, né? Um tom mais apagado, né? Para os resultados econômicos, para o desempenho da economia. Como se fosse uma coisa mais esmaecidinha mesmo, mais apagadinha. Mesmo medidas que se tomem aqui para acelerar a economia, elas não vão dar assim toda a eloquência, não vão ter a eloquência, né? O impacto que teria numa época fora do eclipse. E também a parte dos afetos, a parte dos amores. Também podemos ter, assim, vamos dizer, menos impulso, menos força para avançarmos em conquistas, em amores que a gente gostaria que tivesse um resultado mais resplandecente. Pode, inclusive, ter justamente um ofuscamento, uma redução, uma diminuição, uma saída de cena de figuras da nossa vida afetiva, porque é como se tivesse perdido um pouco de luz, de vitalidade, de brilho, essa energia da afetividade, do amor, da produção de encantamento, ok? Então também fazer assim grandes apostas amorosas nesse ciclo do eclipse, principalmente esse eclipse onde a Vênus está participando, não será talvez de grande resultado, ok? Temos participando desse eclipse uma muito bem-vinda aliança entre Mercúrio e Urano. O que a gente pode imaginar aqui é que teremos notícias, dados, informações surpreendentemente positivas. É algo assim que muda o cenário, não sei se envolvendo a descoberta de protocolos de medicação ou de substâncias no tratamento do Covid, ou o avanço na vacina, em relação à descoberta da vacina ou dos testes, né, que estão sendo aplicados em relação à verificação da contaminação. Tudo isso parece que vão chegar notícias surpreendentemente positivas e, mais do que isso, que mudam as perspectivas positivamente e antecipam. É para mais cedo do que a gente pensa
Isso é uma excelente notícia, o Mercúrio e Urano fazer parte desse eclipse. Também é uma indicação de que mais atividades começam a entrar em cena, começam a ter abertura, mas também abertura nas fronteiras, na mobilidade, mas liberação para se fazer movimentos, traslados, mobilidades, sejam de companhias aéreas, sejam de ônibus, sejam de metrô, sejam de transporte. Há um avanço no sentido de liberação da movimentação. E o comércio também se beneficia dessa configuração, possivelmente acelerando um pouco o seu movimento comercial, né? E modificando a sua forma, tendo ideias geniais para atender os seus clientes, para que eles não se afugentem, não fiquem com medo de circular e visitar as lojas, os negócios, de uma maneira geral. Negócios novos também, surpreendentemente criativos, inovadores, também devem estar a caminho com essa dupla Mercúrio-Urano. Outro dado importante, como Júpiter passou Plutão no céu, né? Já nesse mapa do eclipse a gente percebe o Júpiter já ultrapassando Plutão, na conjunção Júpiter-Plutão, também é uma indicação de que pode-se ter avanços nas pesquisas, nos estudos, nas comprovações, nos testes que está se buscando em relação à superação da pandemia. Isso também é uma boa notícia e também algum avanço em relação à economia, no sentido de que talvez a curva bem baixa da economia já possa estar começando e mesmo num movimento muito brando, muito esmaecido, começando a subir. Essas são as dicas do eclipse. Quero só incluir que esse grau do eclipse, 15 graus de Sagitário, ocorre numa quadratura com o Sol do Brasil, quer dizer, num aspecto desafiador do Sol do Brasil, indicando que nós ainda estamos, o Brasil, somos afetados por esse eclipse de uma maneira assim um pouco mais tensa, né? mais pressionada. Então, as áreas do país, né? Tanto do ponto de vista da política, da economia, da área de saúde, que não estejam sendo conduzidas de uma maneira a esvaziar a pressão, esvaziar os problemas, tendem a ganhar um galope aqui, um salto, uma intensificação durante esses efeitos, enquanto durarem os efeitos do eclipse. E o Sol, no mapa do país, ele é o governante, ele é o presidente, ele é o rei, né? Do ponto de vista astrológico, da astrologia da tradição, o Sol é o rei. Portanto, o governante supremo, né? O governante principal de um país, ou de uma empresa, ou de um negócio, ou de um chefe de família. É o chefe, é o the boss. Então, também a gente vê um pouco mais de cuidado para o governante no sentido da condução dos negócios, da política, do seu comportamento, do seu direcionamento, para não se acumular pontos críticos que podem realmente chegar a um agravamento da situação. O ideal realmente é sempre no eclipse que a gente abaixe o nível da problematização, né, da complicação dos problemas. Essa é a dica para todos nós, ok? Todos nós brasileiros, inclusive. Ok, gente? Fica por aí essa interpretação aí, esse entendimento de como esse eclipse tende a funcionar. Lembrando que esse é o primeiro de uma série de eclipses que vão se suceder, né? Mais 2 eclipses que vêm a caminho. Só mais para finalizar, uma aulinha aqui de eclipse. Esse é um eclipse de lua cheia. No eclipse de lua cheia, tendem a ser sacrificadas as figuras, circunstâncias, pessoas do passado.
e tende a se ganhar expoência, destaque a figuras, circunstâncias e situações de futuro. Então, é muito mais para a gente projetar, olhar para frente, do que ficar copiando, rememorando, trazendo de volta experiências que já foram, já aconteceram. Vou olhar para frente aqui. Neste mapa do eclipse do dia 5, eu fiz questão de valorizar, priorizar, dar destaque à presença da Vênus em conjunção ao Sol, nesse eclipse, indicando uma tendência, né? Uma força de suavização, amenização, amortização dos danos de um eclipse. Mas teremos que incluir a presença de Marte. Nesse caso, um mal convidado, né? Um convidado mal visto, mal querido para essa cena, porque Marte entra nesse eclipse, no mapa desse eclipse, fazendo uma quadratura para o Sol e a Lua, né? Para a oposição Sol e Lua, no grau exato, grau 15 de Peixes, com o Sol no grau 15 de Gêmeos e a Lua no grau 15 de Sagitário, inclusive fazendo uma quadratura para a própria Vênus, que participa por conjunção, né, desse eclipse. Então, aquela amenização, aquela suavização que a Vênus estava propondo nesse eclipse através de uma condução dos assuntos de uma maneira mais harmônica, mais diplomática, mais gentil, mais cortês, né? É atrapalhada, vamos dizer, é atropelada pela quadratura de Marte, que dá a esse eclipse um tom, traz para esse eclipse, né, um tom de belicosidade, disputa, rivalidade, ataques, hostilidades. Então, tudo que tiver em latência, né, em potência, com vamos dizer, um germe, uma semente de poder eclodir em disputas e agressividades, disputas por territórios, por poder, por razão, por certeza, por importância, o que seja, tende a ganhar volume, ganhar temperatura nesse eclipse. Então, o ideal, justamente, como a gente sempre tem anunciado, é que a gente deveria esvaziar as áreas que têm potencial de, vamos dizer, eclodirem ou transbordarem a partir do evento da chegada do eclipse. Então, nesse caso, com a quadratura de Marte, ao eclipse, né, ao grau do eclipse, o que deveria ter se tentado é desarmar os soldados, os guerreiros, os exércitos e colocar à frente das negociações bons diplomatas. Essa é a sugestão para todos nós, na vida pessoal, na vida íntima, na vida profissional e, obviamente, para o país, na vida política, na vida econômica, no cenário do país como um todo. Esse é um ponto que a gente precisa ressaltar no mapa desse eclipse. E outra consequência, efeito adverso da presença de Marte, da quadratura de Marte nesse eclipse, é um potencial maior de riscos de acidentes. Então, obviamente, todas as atividades, operações de risco devem ser bastante amenizadas e, de preferência, evitadas e até mesmo suprimidas. Como temos o grau desse eclipse, né? Grau 15 de Sagitário, a Lua, grau 15 de Gêmeos, o Sol, esse grau do eclipse, né, está pegando o mapa do Brasil, o Sol do Brasil, no caso, que a gente já referiu, que está ligado muito ao governante, né, aos dirigentes do país, a figura central de poder, de onde se emana o poder, no caso do país, do Brasil, no regime presidencialista, é o presidente. Essa quadratura que o eclipse carrega, do Marte quadrado ao grau do eclipse e, consequentemente, levando para uma quadratura para o Sol do Brasil, a gente vai assistir como resultado, né, ao longo desse semestre, ainda um clima de adversidade, disputa, competição, guerras abertas, né, entre as figuras de poder, disputa por autoridade. A gente tem, de um lado,
o presidente, atacando o presidente ou os seus ministros, ou os dirigentes do país, ou as autoridades do país, atacando ou rivalizando com o Supremo, o Judiciário respondendo e fazendo a sua pressão, a sua atuação, fazendo valer a sua autoridade. Temos embate com a Polícia Federal, investigando figuras próximas ao presidente, investigando governadores dos estados. Então, nós temos um clima armado, né, incendiário, explosivo, aquecido, inflamado, que, obviamente, esse eclipse com a quadratura de Marte só vai tende a botar mais lenha na fogueira. Então, se não souberem desarmar essas bombas, essas armadilhas, né? Essa faísca que está o tempo todo gerando possibilidade de explosão, a gente ainda vai ter um período aí, alguns meses, debaixo de guerra para cá, guerra para lá, provocação daqui, provocação dali. Você bate aqui, eu revido dali. O clima está um pouco esse. De novo, a gente sugere que a Vênus conduza, embora eclipsada, né? Fazendo parte desse eclipse, portanto eclipsada, que se resgate um fiapo de cortesia, bons modos, gentilezas, acordos, harmonias, diplomacia, para se desarmar o potencial desses conflitos. Então, pessoal, essas são as informações que eu queria passar para você explicar um pouco sobre esse eclipse do dia 5 de junho. Eu fico por aqui, vejo vocês muito em breve nos próximos vídeos, nos próximos encontros. Eu quero agradecer a vocês que nos acompanham aqui no nosso canal do YouTube e quero também convidar vocês para se inscrever no nosso canal, para poder receber esses conteúdos semanais e frequentes de astrologia, sempre nós aqui tentando divulgar uma boa astrologia.